Boa noite, Curitiba! Está no ar mais um programa Debate Aberto. Eu sou Bernardo Duarte e desde já eu agradeço a sua audiência. O nosso convidado de hoje, que está aqui nos estúdios do Debate Aberto para conversar sobre política, sobre gestão pública e sobre o estado do Paraná, é o advogado Requião Filho. Requião, seja bem-vindo ao programa Debate Aberto. Boa noite, Bernardo. Boa noite, amigos da CWB-TV. É um prazer estar aqui. Obrigado. Desde já eu agradeço a tua presença, Requião Filho. Requião, já há algum tempo a imprensa especializada, os blogs mais dedicados à política, tem noticiado que você é um provável e até já é um pré-candidato a deputado estadual aqui no estado do Paraná. Essa informação é verdadeira? Você tem essa pretensão política? A pretensão política existe. Hoje, todo mundo é um pré-candidato. Qualquer um que esteja afiliado em um partido é um potencial candidato. Quem vai decidir isso, na verdade, são as convenções no ano que vem, mas eu tenho a intenção de me colocar à disposição do partido, do PMDB, em 2014. Requião, por que você decidiu seguir o caminho da política? Na verdade, eu fugi da política durante alguns anos. Eu sempre acompanhei a vida política do meu pai e sempre tivemos nas campanhas, trabalhando, sempre nos bastidores. Mas com o amadurecimento, com a idade, a gente vai pensando, vai repensando. Eu sou advogado, eu tenho um escritório, a gente trabalha com isso, mas acaba que você faz pouca diferença como advogado. Então essa vontade de ajudar, de melhorar, e tendo a família que é histórica na política, isso acaba trazendo a gente mais para perto desse campo político. Então, na verdade, eu sempre fugi um pouco da política, mas nunca me afastei dela, sempre estive envolvido. E chegou, sempre manteve um pé lá, né? Sempre trabalhando de alguma forma com a política. Ajudando no tribunal, falando com os deputados, vendo o Requião trabalhar. Então, sempre dentro da política. O que mudou é que agora a gente está colocando a cara a tapa. Foi essa a grande mudança mesmo. E o que você tem sentido nas suas visitas no interior? Você tem visitado o interior do estado? Como que você está sendo recebido? O que você tem sentido? E o que você tem visto no Paraná, no interior do estado do Paraná? A gente tem corrido bastante o interior. Na verdade, nem em campanha. Nós estamos numa campanha dentro do partido, que o PMDB está decidindo se terá ou não um candidato ao governo do estado em 2014. Então nós temos rodado o interior para conversar com os amigos do PMDB. E no interior o que a gente tem sentido é que o interior ainda gosta de política. Ao contrário da capital, aqui em Curitiba, onde você fala de política, as pessoas falam de política eu não quero falar, não discuto política, não discuto futebol. No interior as pessoas ainda vivem a política. O prefeito, o vereador ainda fazem parte da vida das pessoas. E no interior, por causa disso, muito mais politizado, nós temos sentido a vontade do Paraná de retomar um caminho que já seguia antes. A gente sente que o interior testou algo novo e não gostou. Você é neto e filho de políticos importantes, né? O seu avô foi prefeito de Curitiba, tem muita gente que não sabe disso, mas o seu avô Tadeu de Melo e Silva foi prefeito de Curitiba, Wallace Tadeu de Melo e Silva. Dr. Wallace Tadeu de Melo e Silva. Dr. Wallace Tadeu de Melo e Silva foi prefeito de Curitiba. Seu pai é muito conhecido, é o senador Roberto Requião, já foi governador do estado por 3 vezes. Você tem todo esse vínculo histórico, né? O povo nas ruas tem pedido renovação, né? Você representa a renovação, mesmo tendo esse background aí de pai e avô políticos? Aí depende do que você diz com renovação. Sangue novo, aí vão dizer que eu tenho um sobrenome político. Mas na política do Paraná, na Assembleia Legislativa, por exemplo, os deputados novos que entraram se destacaram. E todos eles são de famílias políticas. Entrou o André Bueno, filho do prefeito de Cascavel. Entrou o Pedro Lupion, filho do deputado federal Lupion. Entrou o César Silvestre, que hoje é prefeito de Guarapuava, se destacou. Todos esses novos nomes que entraram e fizeram algo novo. Por quê? Porque eles, por serem mais novos, têm um pouco mais de romantismo. A gente ainda acha que pode mudar mais, a gente corre um pouco mais. Não, o novo ainda não se entregou
as regras do jogo. A gente ainda quer mudar um pouco isso. Então, novo por novo, não adianta nada. Você tem que você entrar com vontade e ter alguns ideais. Então, renovar com qualidade. Renovar com qualidade. Na verdade, é fazer uma releitura dos ideais que se perderam na política ao longo desses anos. Essa política fisiológica, do troca-troca, dos favores, isso acabou corrompendo um pouco os que já estão na política. E os novos entram querendo um pouco mudar isso. Você entrevistou um amigo meu aqui, o Pier Paulo. O Pier entrou cheio de vontade na Câmara. Ele não entrou já dentro do jogo. Se ele vai ficar fora do jogo ou dentro do jogo, depende dele. Espero que fora. Mas ele já entrou querendo mudar isso. Então, o novo pelo novo só não adianta. Então, essa novidade depende do ponto de vista que você quer. Os novos trazem uma releitura de antigos ideais. Eu acho que é essa a diferença que a gente faz. A sua visitação no interior do estado, vocês estão conseguindo manter algumas articulações políticas que o teu pai tem como senador? Porque normalmente o prefeito ele tem o senador que ele apoia, o deputado federal que ele apoia, o deputado estadual que ele apoia. Quais têm sido as suas dificuldades e as suas vitórias nessas visitas aí do interior? Bom, como a gente ainda não está fazendo uma campanha do Requião Filho, a gente está fazendo uma campanha pró-candidatura própria do PMDB, a gente é sempre muito bem atendido. Essas costuras políticas, elas existem, elas já são formadas, tem algumas pessoas que têm vínculos que são praticamente laços de família, um prefeito com um deputado federal, porque as prefeituras hoje do Paraná, que são prefeituras pobres, que dependem muito do governo federal, do governo estadual, da FPM, os prefeitos precisam criar esse vínculo com os deputados. E esse vínculo, às vezes, é muito forte, mas por vezes tem deixado a desejar. Um prefeito elegeu um deputado estadual que trocou de lado, trocou de partido. Que não atendeu bem o município. Que não atendeu bem, ou que esqueceu de atender o município, ou fez uma jogada pensando que esse município tinha pouco voto, trocou. Então, essa pequena costura política vai se fazendo agora até o ano que vem. E vai se trabalhando. Mas o Requião, aonde eu tenho ido, tem tido uma boa aceitação. Tá, ok. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais debate aberto e Requião Filho aqui na CWB-TV. Palladium, completa sua vida. Estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o advogado Requião Filho. Requião, eu gostaria que você falasse para mim, você que está na busca de viabilizar uma candidatura para deputado estadual, eventualmente até deputado federal, ninguém sabe ainda. Na tua opinião, o que falta na Assembleia Legislativa do Paraná? Falta mudar. Falta mudar muita coisa na Assembleia Legislativa do Paraná, porque a Assembleia, os deputados, começaram a fazer um tipo de jogo com o governo, que é um jogo fisiológico. O deputado está preocupado em trazer uma ambulância, em trazer um carrinho para a prefeitura e vota o aumento da tarifa da Copel, vota a privatização da Sanepar. E um pequeno percentual de aumento numa tarifa dessas custa à cidade 300 ambulâncias, 300 carros. Então esse jogo tem que mudar na Assembleia. Os deputados têm que voltar a ser deputados. Os deputados estão muito acuados. Atrelados ainda a uma política coronelista antiga. Exatamente. Tem mudado o governo e a Assembleia tem ficado a mesma. Quando o Requião foi o governador, a Assembleia era uma Assembleia em prol do social, da tarifa baixa, dos programas sociais. O Beto assumiu, é uma Assembleia que está privatizando, que está aumentando tarifa, que está deixando de pagar o programa do leite. Mesmo tendo tantos deputados sendo os mesmos, né? A renovação foi pequena na última campanha. Se não me engano, foi pequena, uma taxa mínima. E a gente espera que em 2014 mude mais.
Como você falou das ruas, as ruas querem uma resposta. E a Assembleia Legislativa do Paraná não deu essa resposta. A Assembleia Legislativa do Paraná deixou passar a quase privatização da Sanepar, aumentou as tarifas da Copel sem discutir nada. A Copel aumentou o repasse de lucro aos acionistas, coisa que ela ficou sem fazer durante 10 anos. Ficou sem aumentar a tarifa, era uma empresa que dava lucro e aumentou a tarifa só para aumentar o lucro. E ninguém na Assembleia falou nada. Então, o objetivo de uma empresa pública é justamente oferecer um serviço mais em conta para o contribuinte, para a sua população. Né? O lucro não é pecado. Lógico. Mas não é o objetivo de uma empresa pública. A empresa pública ela tem que sanar os seus custos e ter um certo dinheiro para investir novamente na estrutura. Não para pagar lucros de acionistas, como tem feito agora com o nosso atual governo. Requião Filho, o seu pai é o fiel da balança nessa eleição que está por vir. Né? Nós temos já garantida a candidatura à reeleição do nosso governador Beto Richa. Nós temos praticamente confirmada a candidatura, ela já é pré-candidata da ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. E esse cenário, ele pode ser a Gleisi ou pode ser o Beto, ele determina que não vai ter segundo turno. Mesmo com a Gleisi, pode ser a Gleisi que ganha ou o Beto que ganha, as pesquisas ainda colocam o Beto à frente, mas com dois candidatos polarizando a eleição apenas dois candidatos, provavelmente não existe segundo turno. Seu pai torna-se aí o fiel da balança, porque caso ele consiga viabilizar a candidatura dele ao governo do estado do Paraná, a eleição vai tomar novos rumos. Ele realmente é o fiel da balança. Você acabou de falar aqui que vocês estão percorrendo o interior do estado para buscar viabilizar a candidatura do senador Roberto Requião ao governo do estado. Você acha que vocês vão conseguir viabilizar a candidatura do senador Roberto Requião ao governo do estado do Paraná e assim levar ele pela quarta vez à vitória e ao Palácio Iguaçu? Eu acredito que dentro do PMDB a vontade da candidatura própria é enorme, seja ela do Requião ou de um terceiro. E eu acredito que o partido, a base do partido, quer sim uma candidatura própria. E por quê? O Beto já mostrou que veio. Na minha opinião, muito pouco. Ele tem um governo virado para as empresas privadas, os grandes negócios, as grandes montadoras. E, na minha opinião, esquece quem move o Paraná, que é o pequeno agricultor, são as pequenas, médias e microempresas, são eles que movem o Estado. E o Beto, na minha opinião, já se mostrou que não é essa a área dele. Ele quer grandes montadoras, multinacionais e grandes negócios. A Gleisi, por sua vez, ainda não disse a que veio. A nossa ministra da Casa Civil e senadora pelo Paraná não emite uma opinião que seja qualquer sobre algum assunto polêmico do nosso Estado. Então, como vocês, o Requião na jogada, ele já disse para que veio, ele já foi governador, já mostrou qual é o nosso estilo. Para quem a gente governa, como a gente governa, ajudando a pequena empresa, incentivo fiscal, escolas, hospitais. Então, o PMDB concorda, pelo menos a nossa visão que nós temos, concorda com isso. Quer um governo mais social. Como que funciona essa escolha? Explica para o meu telespectador como é que funciona essa escolha. Como que o partido decide o que ele vai fazer? Hoje a presidência do partido é do deputado federal Osmar Serralho, que está alinhado com o governador Beto Richa. Existe uma parte dos deputados federais e estaduais que apoiam os ideais do governador Requião. Nós temos lá o Hermes Parcianello, o Caíto Quintana, o Anibele Neto, você pode me ajudar com mais nomes que estão... Nós temos o Gilberto Martins, dos federais são todos menos o Osmar Serralho. Menos o Osmar Serralho. E na Assembleia também daí tem alguns deputados, como Reinaldo Stefanes Júnior, Alexandre Cury e outros deputados que estão apoiando daí o apoio, o endossamento do PMDB à candidatura do governador Beto Richa. Você explica para o nosso telespectador qual que é o peso que os deputados têm, que o presidente da legenda tem e como que é feita a escolha do rumo do partido. Se o partido vai para a candidatura própria, com Roberto Requião, ou se o partido vai apoiar o Beto Richa. E também existe o ex-governador Orlando Pessutti, que tem ventilado que ele pretende ser candidato a governador do estado também. Como é que funciona a matemática partidária?
Quem decide num partido como o PMDB são os delegados. Cada município tem um diretório, cada diretório tem um número de delegados proporcional à sua população e número de votos. Então, na verdade, quem decide são eles. Eles são os votantes da convenção. Eles representam cada um o seu município, cada qual o seu município. Os deputados têm os delegados que são ligados a eles, que são fiéis a eles ou ao partido. O grupo do Pessutti tem os seus delegados. O Osmar Serralho, que ganhou a presidência do partido, sem nem saber direito o que estava acontecendo, deve ter os seus delegados. Então, faz-se uma convenção no partido como o PMDB e os delegados vêm do interior para votar. A maioria desses delegados é quem decide quem o PMDB irá apoiar ou se terá candidatura própria. O mando desses deputados sobre esses delegados é algo que os deputados têm como certo. Nós não acreditamos nisso. Nós que vivemos no interior, viajamos no interior, conversamos com eles, com os delegados locais, com os presidentes de partido, nós vemos que eles querem a candidatura própria. Então, o embate vai ser dos deputados, desses 8, 5, cada dia diminui o número de deputados que apoiam o Beto Richa. Convencer os seus delegados a não ter uma candidatura própria. E eu acho realmente que isso não vai acontecer porque o Beto, nas pequenas cidades do interior, tem faltado muito. Ele diz que é o governador que vai visitar os 399 municípios do Paraná durante o mandato. Eu acho a ideia interessante. Só que, e as obras? E o Estado? Não adianta o governador chegar com helicóptero, carro de polícia, banda e ir embora. Ele não trouxe nada. Então os nossos delegados veem esta realidade. Então quem vai decidir se o PMDB apoia o Beto, se tem candidatura própria ou se apoia o PT, serão os delegados do partido. Tá ok. Nós vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos com mais Requião Filho aqui na CWB TV. Palladium, completa sua vida. Olá, estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o advogado Requião Filho. Requião Filho, você está postulando seu espaço na política. Na sua opinião, o que o Paraná precisa? O Paraná precisa de alguém que não atrapalhe o Estado. Simplesmente alguém que não atrapalhe o Estado, o Paraná iria bem. Atualmente, na minha opinião, estão atrapalhando o Estado e o Estado está diminuindo. A máquina do Estado está inchada, mais de 5 mil cargos comissionados para poder acudir todo mundo que não se elegeu na Prefeitura de Curitiba nas últimas eleições, um Estado pesado, um Estado moroso. O Paraná precisa de alguém que não atrapalhe. Um Estado forte como o Paraná, com uma agricultura, com um agronegócio forte que nós temos, com a tarifa mais baixa de luz do Brasil nós tínhamos. Agora, com os aumentos, não sei se ainda temos, mas temos uma tarifa competitiva. Com o saneamento básico, água, a preços competitivos, não tem por que as empresas não virem ao nosso estado. O nosso principal diferencial era que nós tínhamos tarifa baixa, estrutura e incentivos fiscais para pequenas e médias empresas fazerem o Paraná girar. Hoje os incentivos fiscais são em contratos fechados, como o da Audi e da Volkswagen, que ninguém tem acesso, ninguém sabe o que está lá escrito. As pequenas empresas estão sendo achacadas com fiscalização e a pressão e não conseguem crescer. Não há nenhum grande programa de incentivo de empregos, incentivo fiscal atualmente no Paraná. Então o Paraná precisa de alguém que retome o rumo, que é o rumo do nosso estado, como um estado trabalhador, que ajude o paranaense a trabalhar e investir. Com isso, o Paraná anda praticamente sozinho. É isso que a gente precisa. Você tem, agora você tem, a partir de alguns meses para cá, você tem tido a sua experiência política, a sua vivência do agora. O que nesse pouco tempo da sua experiência, você teve alguma decepção durante a construção dessa tua candidatura?
Ah, com certeza. A gente tem uma decepção diária. Todo mundo que trabalhar com política, que entra com uma visão, você acaba entrando com uma visão um pouco romântica da coisa, você tem uma decepção diária. Toda vez que alguém vem e pede um dinheiro para uma passagem, um dinheiro para fazer uma casinha, que é a troca de voto por um jogo de camisa de futebol, e quando você diz que não faz este tipo de política, a política do pequeno favor, que você quer fazer uma política mais macro, mais para ajudar o Estado, para mudar a vida das pessoas, não para comprar o voto, alguém sempre vira para você e fala, mas esse é o jogo, se você não jogar esse jogo, você está fora. Eu não vou jogar esse jogo. Então, essa decepção, não da pessoa que está pedindo, porque geralmente, às vezes, a pessoa precisa, ela está pedindo porque ela está desesperada. Mas a decepção é com aqueles que acham que este é o jogo certo. É, daqueles que estão aliciando, que estão organizando. Né? As pessoas fomentam isso. Eles criam dificuldades para vender facilidades. Então, eles querem ver a população mal, ele quer ver a população numa casa ruim, para ele poder dar uma ajudinha. Não, eu quero ver a população tendo crédito para comprar a minha casa, a minha vida. Eu quero ver a população de carro novo, quero ver a população com emprego, eu quero trabalhar para conseguir ajudar a gerar esses empregos. Eu não quero comprar um voto. E no momento que você não compra um voto e alguém vira e fala, mas esse é o jogo, se você não jogar esse jogo, você está fora. Você não vai ganhar. Isso é uma decepção diária na política. Da convivência, eu perguntei agora sobre você e agora eu pergunto da sua convivência com seu pai. Qual foi a maior lição que você aprendeu, a maior lição de vida que você aprendeu da convivência com seu pai e da história de vida do seu pai? O que você aprendeu? Qual foi a maior lição? Para dizer uma resposta irônica, seria a teimosia. O não se dobrar. O meu pai entrou na política porque ele viu o pai dele entrar na política e sofrer uma certa perseguição num determinado período político. Ele entrou porque ele queria mudar aquilo. E com essa visão de mudar, de querer mudar o mundo, ele entrou cedo na política, bem mais cedo do que eu. E ele não desistiu disso até hoje. Ele está com 73 anos de idade, está no Senado da República e está trabalhando para tentar mudar o mundo. Então essa teimosia dele, esse não se dobrar, esse querer mudar as regras do jogo, é isso que eu aprendi com ele. Perseverança. Perseverança e essa teimosia de achar que se faz política e não politicagem. A politicagem é a compra do voto, é a troca do favor, é a ameaça, essa politicagem a gente não quer mais ver, a gente quer ver a política. Então, isso eu aprendi com ele, essa teimosia, esse não se dobrar diante da primeira, da segunda ou da terceira dificuldade e continuar seguindo. Isso eu aprendi com o Requião. Com relação ao Curitiba, Requião Filho, o seu pai foi prefeito de Curitiba, você pode me ajudar em que ano? No ano de 82, né, nessa época. E desde lá, o Jaime Lerner veio em 88, né, e ocupou a prefeitura, depois sucedido por Rafael Greca, Cássio Teniguchi, o mesmo grupo político daquela época se estendeu até o governador Beto Richa, o seu vice-prefeito da época, Luciano Dutti, se tornou prefeito, e agora houve esse grupo teve uma derrota, mas quem ganhou a eleição foi um ex-membro do grupo político. Como que o grupo político do senador Requião tem pensado a respeito de Curitiba e se vocês têm ambição de voltar aqui para o cenário curitibano, o que vocês acham que vocês precisam para retomar poder político dentro da cidade de Curitiba, efetivamente? Nós assumimos Curitiba de 84 a 85. Nessa virada de ano foi quando o Requião se elegeu prefeito, se não me engano. Você era muito novo aqui, né? Era um pouco novo. Eu não lembro. O atual prefeito de Curitiba, o Gustavo Fruit, ele tem como a sua origem política o Maurício Fruit, um PMDBista histórico, que foi prefeito de Curitiba também, foi deputado junto com o Roberto Requião. E o Gustavo está no começo. Nós esperamos que ele tenha sucesso na prefeitura e esperamos que ele consiga colocar essa máquina para funcionar. Mas se nós temos vontade de retomar Curitiba como um grupo político, eu acredito que qualquer paranaense que esteja envolvido na política tenha vontade que o seu grupo político seja prefeito da capital. Lógico. Curitiba é uma cidade com um caixa, ela tem muito dinheiro. É uma cidade onde um prefeito pode fazer a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas
se ele se colocar a trabalhar e conseguir fazer a máquina funcionar. A Prefeitura de Curitiba, ela é uma prefeitura sui generis. Ela tem um corpo técnico que foi criado no começo da prefeitura, um pouco disso devido ao Lerner, que criou o IPUC, que é, é um centro pensante da cidade, com um corpo técnico muito bom. Então, um bom executor ligado a esse grupo técnico, que já pertence ao quadro de Curitiba, faz misérias nessa cidade aqui. Transforma Curitiba novamente naquilo que todo curitibano sonha que ela ainda seja. Quem tem rodado Curitiba pela periferia, percebe que esse grupo que estava no poder, ao longo dos tempos, começou a cuidar do centro de Curitiba e dos bairros nobres. A periferia foi um pouco esquecida. Então, sim, a gente tem a ambição de voltar para quê? Para manter esse bom trabalho no centro. Mas que o trabalho principal seja a periferia de Curitiba. A periferia, essa ligação com toda a região metropolitana, que hoje em dia já integra Curitiba praticamente, porque não há mais uma divisão física das cidades. Então, um prefeito com vontade, com seriedade, com o dinheiro que a cidade de Curitiba tem, consegue fazer uma boa gestão. Então, eu desejo sorte ao Gustavo Frutti, desejo que ele tenha essa visão de melhorar a vida de quem precisa. Já dizia o Requião que rico vive bem em Nova York, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, que quem precisa de prefeito é o pobre. Isso lá em 1985, isso se faz ainda hoje verdade. Quem precisa de prefeito em Curitiba são os bairros pobres, é a região metropolitana. O centro está sempre bonito, sempre bem pintado, sempre arrumado. Então, sim, a gente tem a vontade de retomar Curitiba como um grupo político para poder atender essa periferia. E é lógico, sem hipocrisia, manter o bom trabalho que foi feito no centro, mas investir mais na área da periferia. Nas regiões onde tem a população mais carente. Exatamente. Que é a marca, né, de trabalho do governador Requião, compromisso com os mais pobres. Né? Sempre é isso. Desde que ele começou, ele falava, rico não precisa de prefeito. E parece um jargão, parece um clichê, mas é verdade. O rico mora bem, ele faz a sua casa. Se não tem esgoto, ele faz a sua cisterna. Ele faz o seu muro, ele se isola da sociedade na sua própria prisão domiciliar. O pobre tem que trabalhar, ele precisa de estrutura, de asfalto, de luz. Sofre com as mazelas da falta de investimento, né? E falta é a falta de carinho, de sensibilidade social dos últimos prefeitos de Curitiba. Os políticos jovens que eu tenho recebido aqui, o Pier Paulo, e até, não só os políticos, mas os jovens que eu recebo aqui, eu recebi aqui o chefe do Esperandil, o Marcelo Richa, que daí já é político, o Pier Paulo Petruzzello, o Eduardo Pimentel Slaviero. Eu faço sempre com esses jovens, eu faço um bate-pronto para sentir as respostas e para o meu telespectador poder ver quem está respondendo a mesma coisa, quem está respondendo diferente, quem está inovando, quem que não está. E é um bate-pronto. Então, eu sempre peço que responda brevemente, em uma palavra apenas, mas todo mundo fala um pouco mais, porque sem ter necessidade, você fica à vontade. Né? Eu começo perguntando para você, Requião Filho, você tem medo do quê? Em casa da minha mulher, da Carol. Aprendi com meu pai já a ter medo da esposa. Tem que ter medo da mulher mesmo. Na política eu tenho medo da privatização. Medo da privatização. Pois é. Você não pode responder Requião. Certo. Fale um político paranaense. Eu vou dizer para você que a tua pergunta me lembra o meu avô, o Dr. Wallace. Mas eu não vou citar o meu avô. Eu vou citar o avô do Marcelo Richa. Se você me perguntar de um político paranaense hoje, estudando a história do nosso estado, eu vou dizer o José Richa, o ex-governador, pai do Beto. Bacana, bacana. O Zé Richa foi importantíssimo para o Paraná na transição da ditadura para a democracia. Inclusive, o Beto esqueceu, quem coordenou a campanha do Zé Richa em Curitiba foi o Roberto Requião. Um político brasileiro do nível de reconhecimento nacional, vamos dizer assim. De reconhecimento nacional, o meu lado romântico do PMDB vai dizer Ulisses Guimarães, pai da nossa Constituição. E hoje em dia, um político nacional que eu respeito é o Pedro Simo. Pedro Simo, PMDBista. PMDBista. Histórico, gaúcho, né? O que te faz feliz, Requião Filho? Família. Família? Você é um cara família? Eu sou um cara família. Eu sou
um padrinho completamente apaixonado pela filhada. Eu ainda não tenho filhos, então os filhos dos meus primos me deixam boquiaberto. Família é uma coisa importante. É importante, principalmente para o homem público, né? Ele chega em casa, é onde ele pode relaxar realmente. É o Porto Seguro. É o Porto Seguro, né? Qual que é o teu maior sonho? Meu maior sonho? Realizar pelo menos 30% do que o Requião fez na política. Tá bom. Hoje em dia tudo é mais difícil, né? O mundo hoje em dia gira mais rápido. Gira mais rápido. Requião Filho, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Debate Aberto. Me sinto muito honrado de você ter vindo aqui falar para o meu telespectador, sendo filho de quem você é. E parabéns pela tua iniciativa. E eu espero que você tenha uma trajetória de tanto sucesso quanto a trajetória do teu pai, Roberto Requião. Obrigado, Bernardo. Obrigado ao telespectador da CWB-TV por ter aberto a sua casa e ter nos recebido. O programa Debate Aberto hoje fica por aqui. Eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para a nossa telespectadora Mariane Barbieri, que tem acompanhado o Debate Aberto, mandado e-mail, deixado seu recado no Facebook para a gente. Mandar um grande abraço para Fabiana Marques, um abraço para todos vocês que estão nos assistindo e agradecer a sua audiência. E na terça-feira que vem, a partir das 11 horas da noite, tem mais um programa inédito e durante a semana a programação da CWB-TV vai reprisar esse programa algumas vezes. Mas até terça-feira que vem, às 11 da noite, aqui na CWB-TV. Muito obrigado.